26, versículo 36. Glória a Deus, até 45. Meu amado evangelista Beto, por favor, peço para que possa já fazer uma leitura desta passagem, por favor. E vais me encomendar na oração, que Deus me dê graça, porque passei uma tempestade de enfermidade. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 45. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Aleluia. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eterno Deus, Pai Santo, poderoso, diante de ti, ó Pai, levanto a minha voz, Senhor Pai da glória, pela autoria do Espírito Santo, Senhor Pai. Não pela sabedoria que circula no meu sistema nervoso, Pai, mas pela Tua presença e autoridade máxima, Senhor Pai. Encomendo o Teu Filho, Senhor Pai da glória, missionário de mim, Senhor, que abriu e vai obedecer a Sua palavra nesta hora, Pai. Que a Sua autoridade, Senhor Pai, esteja sobre Ele, Pai da glória. Assim como era naquelas épocas, Senhor, que ensinava, Pai, e o povo dizia: mas o jeito que Ele ensina é diferente dos fariseus, dos rabinos, porque Ele ensinava com autoridade. Afinal, o Senhor nos deu essa autoridade, que é o Espírito Santo de Deus. Então esteja sobre Ele, e que nossos ouvidos, ó Pai da glória, estejam atentos à Sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Sua palavra. Ó Deus Pai Santo, Senhor Pai, então que nesta tarde, Pai da glória, que comece a Sua manifestação, Pai da glória, que comece a Sua palavra a queimar nossos corações, Pai. Que a Tua unção, Senhor Pai, esteja derramada sobre o Teu Filho, Senhor Pai da glória. Autoridade, Pai, aonde você, Senhor Pai, escuridão, dúvidas, depressão, desistência, desânimo, Pai, na autoridade, no nome de Jesus Cristo, eu ordeno, Senhor Pai, hoje que seja encerrado, Senhor, através da Sua palavra, que vai ser explanada, Senhor, por Teu Filho missionário de mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos tomar assento, por favor. Meus amados, o tema desta mensagem é como lidar com tristeza profunda e angústia no modelo de Jesus Cristo. Amém? Amém. Diga para o seu irmão ao lado, diga: como lidar com, deixa cabelar o meu tema, como lidar com tristeza profunda e angústia no modelo de Jesus. Mais uma vez, como lidar com tristeza profunda e angústia no modelo de Jesus. Lembrando que nós estamos numa série da pessoa de Jesus. Amém. Então eu pedi ali a graça que o Senhor me desse sabedoria qual a mensagem que seria, e o Espírito Santo me conduziu até esta mensagem. Jesus em Getsemane.
Meus amados, dizer que eu passei um momento de muita tribulação. A partir da quinta-feira, no final do dia, tivemos numa batalha aí do núcleo da igreja e terminei a batalha, mas na sexta-feira tive uma grande batalha. A enfermidade me visitou. Sábado nem consegui vir dar aula. O amado professor Blagoi me deu cobertura. E quero louvar ao Senhor porque pelo menos Ele me deu graça de estar em pé. E eu acredito que o Senhor fará o seu propósito. Depois de eu buscar a face do Senhor, Deus ter falado comigo que eu tinha que trazer essa mensagem, tive alguns testemunhos. Acredito que Deus tem um propósito com esta mensagem, que aqui nós vamos aprender no modelo de Cristo, como é que Ele soube lidar com a angústia e a tristeza profunda. Nós encontramos nesta passagem Jesus a sair depois de uma grande ceia com seus discípulos. Ele sai e vai no Monte das Oliveiras, em particular o lugar chamado Getsemane. Jesus chega naquele lugar com os 12 discípulos. Durante aquela caminhada, a Bíblia diz que então chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Aqui nós podemos primeiro compreender que Jesus Cristo, Ele visualizou o que estava para suceder. Lembrando que Jesus tem tem todos os atributos divinos. Ele sendo onisciente, 100% homem, 100% Deus. E aqui nós encontramos Ele a levar os discípulos a dizer para eles: olha, precisamos ter uma grande vigília. Por quê? Porque Ele visualizou o que estava para suceder. É neste lugar onde o mestre passou a traição. Ou seja, é o lugar onde o nosso conhecido Judas Iscariotes chegou com aquele grupo e foi pegue. É neste lugar onde a maioria dos militares que chegaram para capturar Jesus, eles caíram quando perguntaram: nós viemos ter com Jesus. E ele disse: olha, estão à procura de quem? Jesus de Nazaré disse: sou eu. Caíram. Podemos encontrar em João. E é neste lugar onde nós vamos aprender a tamanha dimensão da oração que Jesus teve. Mas uma das coisas que ainda vamos aprender é quando Jesus visualizou a situação futura que iria correr na vida dele, Ele faz uma seleção de alguns discípulos para que pudessem estar ao seu lado. A Bíblia diz no versículo 37: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. O mal-estar. Jesus, sendo uma pessoa divina, Ele teve um momento de muita angústia e tristeza. E veja como é que Ele soube lidar com a sua angústia e a tristeza. Encontramos que Jesus, Ele percebe que precisava de ajuda. Não ajuda para subir na cruz, mas uma ajuda para ser dada uma cobertura naquela angústia que ele estava a enfrentar. Por isso que ele fala para os seus discípulos, dos 3 discípulos que ele leva aqui, a Bíblia diz Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Estamos a falar de Tiago e João. Ele leva esses 3 irmãos, com ele completa 4. Chegaram a este lugar, versículo 38 diz então: disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, na qualidade de pessoa divina, Ele não se usurpou-se em dizer que esta luta vou vencer sozinho. A primeira coisa que Jesus nos mostra nessa passagem, ou seja, nos dá como ensino, é que Ele pediu aos seus discípulos para que pudessem pelejar naquela grande batalha que Ele iria enfrentar. Essa é a primeira lição.
E a segunda lição, ele mostra a sua fraqueza como homem. Ele vai para os seus discípulos e diz: olha, eu estou atribulado. Quando eu estava a ler esta mensagem, comecei a aprender que afinal o mestre, ele, apesar da tamanha dor que ele estava a carregar, ele mostrou humildade diante do povo e ensinar-nos como é que nós podemos lidar às circunstâncias ou os desafios que a vida pode nos trazer ao longo da vida. Ou seja, no meio da caminhada cristã ou no mundo, nós passamos grandes adversidades, passamos grandes dores, passamos muitas angústias e tristeza, que muitas das vezes lutamos sozinhos. E aqui Jesus, ele traz uma mensagem para nós nesta tarde, mostrando que as suas lutas, as minhas lutas, eu devo contar com alguém. Eu devo contar com um irmão. Eu devo contar com uma irmã. Tenho que contar com uma mãe. Tenho que contar com um pai na fé, no qual eu tenho que carregar também a minha dor no momento da minha aflição. Amém? Amém. Glória a Deus. E a Bíblia, no momento em que ele fala, diz: olha, ficai aqui e vigiai comigo. Uma das primeiras posições que os discípulos tinham que tomar em consideração é perceber aquilo que Jesus tinha falado. E muitas das vezes nós, quando alguém chega para nós e nos fala alguma situação, nós não compreendemos com profundeza aquilo que o irmão ou a irmã está a nos falar. Jesus, ele, percebendo que estou muito angustiado, estou triste, fala para os seus discípulos, aqueles três, fala para Pedro: Pedro, eu estou muito angustiado, estou triste. Você, tanto Tiago, tanto João, precisa me ajudar nessa peleja. Meus irmãos, é muito importante sublinhar, Jesus não estava a pedir aos discípulos para que pudessem subir com ele à cruz, mas estava a mostrar um modelo, estava querendo deixar uma mensagem para a humanidade, que quando nós estamos numa situação não saudável, diante da jornada de vida, precisamos de apoio de outra pessoa. Eu não sei se, meu irmão, quando você está numa aflição, tens alguém que podes contar com ele? E entra outra pergunta: e se alguém, você irmão, se alguém vir para ti, um irmão te procurar e dizer: olha, estou triste, estou muito angustiado, estou a passar uma situação que não estou a conseguir suportar, qual é a sua posição? Às vezes nós recorremos só dizer para a pessoa: cristão não precisa ficar assim. O quê? Jesus, o modelo dele, ele mostra que ele ficou triste, ficou angustiado. Que Deus, uma pessoa que vinha lá do alto, mas mostrou a sua natureza como homem. Lembrando aquilo que está em Filipenses, ele se esvaziou. E nesse processo de se esvaziar, mostrou esta posição, ou seja, o estado dele como alguém que precisava de auxílio dos seus discípulos. A pergunta que eu coloco para a igreja: se alguém vir para ti dizer: meu irmão, eu estou a passar mal, eu estou a passar numa grande enfermidade, preciso que você e eu possamos pelejar, orar junto. Quanto tempo você estará disponível para velar com esta pessoa? Porque Jesus, uma das primeiras narrativas que ele diz: vigiai comigo. Por que Jesus primeiro não diz: orai comigo? Porque se nós queremos orar de uma situação, é necessário a gente vigiar pelaquela situação. Eu não sei se você está percebendo. Não é possível você orar a favor de uma situação quando você não sabe daquela situação. A pessoa deve te contar. Você tem que compreender o que a pessoa está a sentir. Aí você carrega aquela causa para ti, coloca no seu âmago e percebes que não, aqui o meu irmão está a passar numa grande aflição, e eu como cristão, e ele me aproximou, existe uma ferramenta que ele precisa.
Qual? Oração, que é a segunda coisa. Amém? Amém. Primeira coisa, ele vai te explicar. A segunda coisa, você vai orar a favor daquela situação, que entra o processo da intercessão. Se nós como igreja nos alinharmos neste modelo de Jesus, meus irmãos, seremos uma igreja resiliente. Seremos uma igreja forte. Por quê? Cada causa do outro você vai carregar. Vai cumprir o mandamento que diz em Marcos 12, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu estou numa aflição, por exemplo, estou numa crise financeira, você, meu irmão, ou seja, você está bem. Eu posso procurar a sua pessoa e dizer: meu irmão, eu estou mal, estou numa crise financeira, estou a pedir que possas orar comigo, porque eu já te notifiquei. Você deve levar aquela causa no seu âmago, como seu problema, como sua dor. E não estamos numa geração em que não conseguimos carregar a carga um do outro. Não conseguimos nos suportar. Quando a Bíblia, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que suportai-vos uns aos outros, ou vos amai-vos uns aos outros. Nós não conseguimos entender que suportar é você perceber a carga do outro, dizer: olha, a tua causa é minha causa. Aqui nós estamos a aprender o modelo de Jesus, que disse para Pedro, para Tiago, para João: meus irmãos, já deixamos ali um grupo dos nossos outros irmãos, mas vocês os três, estou a pedir para que a gente possa clamar junto. Amém? E a Bíblia diz, depois de levar esses três irmãos, no versículo 39 diz: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Aqui nós podemos aprender algo. É verdade que nós devemos procurar ajuda nos irmãos para que possam pelejar a nossa causa. Mas é necessário que você, a pessoa que está a enfrentar aquela tempestade, aquele problema, dobre o joelho, confia no Senhor, no qual você está a pedir os outros, para que possam pelejar naquela hora em oração contigo. Amém? Você pediu ajuda, irmão, ou amado pastor, amado evangelista, estou a pedir para que a gente possamos orar. Eu estou numa situação assim. Não é para você dormir, o outro lado a orar lá, você só a dormir. Não é isso. Nós não estamos a ensinar heresias aqui. Estamos a ensinar coisas bíblicas. Veja o texto como está aí, na tela. Indo um pouco adiante, prostrou-se. No meio da aflição, ele poderia não ter nenhuma palavra para tirar, mas ele prostrou. Aleluia, glória a Deus. Você deve prostrar. Eu devo prostrar. Eu tenho que prostrar. Eu tenho que dobrar joelho, mesmo quando eu notifico os homens de Deus. Não sou um homem de Deus, seja pastor ou evangelista ou apóstolo. Você também deve perceber que até a pessoa que está lá no canto lá pode te dar ajuda. Amém. Aqui não é só para consagrados, não. Eu, nessa semana, na quinta-feira, fomos no hospital fazer uma visita. Íamos orar para a família de uma irmã que está aqui. Naquele processo de oração, quando eu estava a colher o histórico do que estava a acontecer, a irmã disse: não, eu estava aqui com a irmã Xixi, nós levantamos orações aqui e havia alguém que estava a trazer energia negativa. E houve uma mão de Deus. Eu percebi que não é a oração apenas de nós consagrados que muda situações, mas a oração de você que entende a causa do outro. Amém? Meu irmão, você está a perceber isto? Vamos carregar a carga de um do outro. É o tempo de nós não aceitarmos Satanás se infiltrar para colocar as situações anormais, nos fazer separação entre nós. Não podemos aceitar isso. É o tempo de nos abraçar. É o tempo de nós nos pegarmos com duas mãos e dizer: irmão, você está nessa situação, me acorda, 0 hora, vamos orar.
e você carregar aquela causa e dizer: eis-me aqui, Senhor, a favor do meu irmão X, está a passar disto. Localiza a causa dele e estenda a tua mão onde ele está, porque a oração não tem fronteira. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos disto. Nós precisamos ter essa empatia de comunhão, porque quando a gente faz assim, há um mover do céu, e o mover do céu se manifesta na vida daquela pessoa que está na maior aflição naquele momento. A Bíblia diz então, Jesus, depois de prostrar, nesta mesma passagem, versículo 39, ele começa a narrar certas palavras mais poderosas que eu vejo nas Escrituras Sagradas. Diz aí: meu Pai, glória a Deus. Nós já aprendemos isto da mensagem que o pastor Daniel deu sobre a paternidade, que muitas das vezes nós não tivemos bem lá fora. Aqui nós encontramos Jesus a mostrar, a manifestar, dizendo: meu Pai. Lembrando aquilo que está em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que querem no seu nome. Nome de quê? Jesus. Nome de quê? Jesus. No momento em que você recebe a pessoa de Jesus Cristo, você é dado um poder de você chamar Deus como Pai. E aqui está, Jesus sendo o nosso modelo, ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Na sua petição, no meio da sua aflição, seja feita a vontade de Deus. É a coisa mais difícil. Um irmão te ligar, você dizer que seja feita a vontade de Deus, é como se essa oração não tivesse impacto. Naquela hora que você diz: vamos deixar a vontade de Deus, porque por que Jesus Cristo usa esta narrativa dizendo: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres? Muitas das vezes as nossas aflições, ou seja, todo tipo de deserto que nós passamos, tem um propósito lá em frente na nossa vida. Deus pode nos fazer passar em algumas aflições da vida. No final dessas aflições, Ele nos lapidar, Ele nos elevar, Ele nos engrandecer, Ele derramar a sua graça, derramar dons, derramar sabedoria, derramar experiências extraordinárias. Mas para isso é necessário que você creia na vontade de Deus. É a melhor coisa que deve acontecer. Amém? Amém. Supomos que você está a caminhar, você não consegue ver que lá em frente tem um buraco. Há um buraco muito grande e você está cego porque não consegue olhar aquele buraco. Quando você clama, diz: Senhor, seja feita a tua vontade, Deus pode te tirar e dizer: não vai neste caminho, vai neste caminho. Enquanto que aquele caminho era muito doce diante dos teus olhos, e quando Ele te leva para outro caminho, você alcança aquela bênção da melhor forma. Por quê? Porque Deus te livra de um perigo. Por isso que Jesus: se é possível, passa de mim este cálice. Agora, o que é cálice diante de Deus? O cálice que a Bíblia fala que Jesus Cristo estava a dizer para que o Pai passasse dele, é a ira, é a cólera, é o furor. Todo tipo de pecado na terra, de acordo com Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, a Bíblia diz que começou ele a carregar todas as nossas enfermidades, os nossos problemas. Até no capítulo 10 diz: Deus achou moelo, esmagar. A ira de Deus estava naquele corpo. Jesus sabia que ele ia tomar todas as enfermidades da terra. Irmãos, já imaginaste? Faz lá cálculo de todo tipo de enfermidade, seja físicas e psicológicas. As espirituais não vou contar. Já imaginou? Todo tipo de doença na terra, Jesus estava a carregar ali.
todo tipo de problemas psicológicos, Jesus estava a carregar ali na cruz. E isto não é apenas um conto, é real. Então Jesus percebeu que ele iria carregar coisa que ele não cometeu, que é o pecado. Jesus iria carregar a tamanha dor que a humanidade merecia ser descarregada, este cálice. Jesus faz uma visualização e ele faz esta oração. Depois dele orar, enquanto estava prostrado, sabe o que me deixa mais alegre como aprendizado, mas também me deixa triste? É que no versículo 40 diz aí a Bíblia: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Estavam numa vigília, irmãos. O que nós podemos aprender aqui? Quando você está numa vigília, a tua oração, ela começa a mover montanhas, a mover os céus a partir de uma hora. Veja aqui isto. Aqui não se trata de uma oração de Pai Nosso básico, não. Jesus percebia que aqui não é para a gente apenas orar, oração de 5 minutos, amém, já estás abençoado. Alô, aqui era para interceder, era para uma intercessão daquela meia-noite. Os discípulos não carregaram, porque não tinham percebido a tamanha dor que Jesus iria enfrentar na cruz. Os discípulos não perceberam. E quando nós não percebemos a causa de um irmão, a dor do outro irmão, o que acontece? Amém. Irmão, estás a enfrentar isso? Amém. Epa, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus já te abençoou. O quê? Você? O outro está numa grande angústia. Você só diz, Deus abençoe. Amém. Amém. É para você pelejar, é para você interceder. Há uma diferença aqui. Aqui não é oração básica, é intercessão. Porque na intercessão você fica entre você e Deus e a pessoa que está naquela situação. Você fica no meio, você fica a carregar aquela causa. Você diz, Senhor, estou de joelho por causa da irmã Xixi. A irmã Xixi está a passar isto. Localize essa situação e venha atender essa causa. E venha derramar a tua bênção. E você começa a localizar certas palavras de bênção que estão nas Escrituras Sagradas. A bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó, derrama sobre essa vida da irmã, ou seja, do irmão. Amém. Mesmo para os homens de Deus que sobem, que passam tribulações, passam tempestades. Eu, como disse meus irmãos, eu tive uma grande tempestade essa semana. Eu tinha que pedir também ajuda aos meus irmãos que aqui estão. E oraram, buscaram a face do Senhor. Eles clamaram, se quebrantaram. Por isso que hoje eu estou aqui. Desde sexta-feira eu estava acamado. Não é fácil eu adoecer. Não sei se tenho 7 vidas de gato. Glória a Deus. Meus amados, então você tem que carregar. Os discípulos dormiram. Dormiram os discípulos. Só comeram dizer, amém, já estou ouvindo. Amém como não custa? É muito fácil, amém? É muito fácil. Adormecer. A pergunta é, você também a partir de hoje, quando ouvir situações alarmantes do seu irmão, de alguém mais próximo de ti, ou da sua família, estarás a dormir ou estarás aquela pessoa que entendeu que o outro está a passar mal? Deus está aqui nos mostrando como é que nós podemos fazer. Nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Pedro, por que você não incentivou o outro? Às vezes no meio de 3 existe um que tem coragem
Jesus pergunta sempre a essa pessoa: por que você não carregou estimular outros irmãos a dizer, vamos orar a causa da mãe fulana, vamos orar a causa do irmão fulano, está nessa situação, por quê? Porque nem uma hora puderam vigiar comigo. Quanto tempo levas para orar a favor da causa do outro? Quanto tempo? Irmãos, nós estamos nos últimos tempos. O mundo das trevas trabalham todos os dias. Lançam muita feitiçaria, lançam muita maldade, criam problemas de enfermidades. Eles atacam muitos até servos de Deus. São muito atacados. Somos atacados como igreja do Senhor. Mas uma coisa eu tenho para a igreja hoje: carrega a carga do outro como modelo de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando for necessário perceberes que podes fazer alguma coisa, não só por meio de oração, faça. Amém. Estou com fome, irmão, não comi. Você tem como me ajudar? Amém, vamos orar. Vamos orar como? Tirar arroz aí e me dar pouco para eu comer. Amém. Ajudar o outro. Estamos em tempos que o amor está a esfriar e nós não podemos aceitar se manifestar este amor de esfriamento em nossa comunidade. Comunidade é esta aqui. Vamos nos ajudar. Vamos carregar o peso do outro como modelo de Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois dele ter falado ou dado advertência aos discípulos, versículo 41, ele vem, ele vai falar de novo para os discípulos, diz: meus irmãos, eu ainda estou mal, estou muito triste, estou muito angustiado, preciso que vocês vigiem comigo. Não só vigiar, orarem comigo, intercedam. Os irmãos perceberam, para o quê? O que está acontecendo agora? Já não é a minha parte apenas que vai ser afetada. Tiago, Pedro, João, já não é a minha parte apenas que vai ser afetada aqui. Vocês também podem ser afetados, podem ser escandalizados. E nunca aceitarem mais fazerem parte dos chamados discípulos. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Para o quê? Para que não entreis em tentação. Quando alguém não vigia, a tentação, quando ela chega, não consegue vencer, porque não vigiou. E quando alguém não ora, não tem como ter o suporte espiritual. Escuta bem. Quando você não vigia, quando a tentação chega, você não tem como perceber que essa tentação já chegou para me derrubar. Quando você não ora, não tem como ter o suporte da cobertura espiritual para que aquela tentação seja destruída. Então Jesus disse: olha, vigiai comigo, ficam atentos, ficam de olhos e orem. Para o quê? Para que vocês que estão a orar comigo não entrem em tentação, não caiam na armadilha do diabo. Por quê? Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui não está se falar da fraqueza do pecado, não. Existe uma fraqueza que o corpo, quando está inserido num processo de oração, de vigília, chega uma fase em que o teu desejo é estender uma cama, não é isso? Quem já participou de vigília aqui? Ou seja, quem nunca participou de vigília? Levanta a mão. Quem nunca participou de vigília? Vigília. Vigiar na igreja. Graças a Deus, temos uma mão ali. Duas mãos. Quando nós estamos de vigília, chega aquela hora que o corpo te obriga a dizer: amigo, eu quero dormir. Quando nós estamos de vigília, os olhos ficam fracos. A tendência é de dormir, porque o corpo está a cobrar. Então Jesus percebe que a situação que vai acontecer aqui é que os discípulos, no final de tudo, como
peregrinamos aqui uma longa caminhada e já estamos quase a 200 metros ao muro de Jerusalém, esses irmãos já estão cansados. E aqui ele diz que, olha, o espírito está pronto, mas a carne já está fraca. Há momento que alguns irmãos saiam do trabalho e vêm diretamente do culto. E o sono lhes captura. Naquela hora é a carne, não tem nada a ver com o demônio. Trabalhou, carregou muitas coisas ali, fez ali, seja no escritório ou fora do escritório. Mas não chega na congregação, na casa de oração, o sono lhes domina. Naquela hora não é Satanás. É o corpo que está a lhe cobrar, que precisa descansar. E ele tenta. Ele não tinha medo daquele chicote, porque a Bíblia diz, ou seja, o histórico do martírio da pessoa de Jesus, diz que quando lançavam aquele chicote saía com carne. Mas Jesus não tinha medo do chicote dos romanos. A maior dor da pessoa de Jesus era o cálice da ira de Deus. Por isso que a ira de Deus é perigosa. Por isso que Efésios capítulo 5, 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Por causa disso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Um dia Deus também vai derramar a ira dele para muitos filhos da desobediência. Mas nós que temos achado essa graça de ouvirmos esta palavra, que Jesus já carregou a ira de Deus na cruz, já venceu tudo, o que nós podemos fazer? Vamos seguir o modelo de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E ele disse: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Se o problema que meu irmão estiver a passar for um problema que vai ser engrandecido o nome de Deus, diga: Senhor, se essa doença não pode passar, seja feita a tua vontade, mas o teu nome seja glorificado. Se o Senhor não me enriquecer financeiramente, mas o teu reino será glorificado através disto, seja feita a tua vontade. Sempre a vontade do Senhor seja no auge. Sempre a vontade de Deus seja no auge. Porque Deus conhece a cor dos nossos corações. E nós devemos desejar que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. E esta vez que Jesus chega, diz aos seus discípulos: e voltando achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui significa que você não pode ficar frustrado ou ganhar frustração porque você pediu oração a um irmão e ele não orou consigo. Você precisa entender também a fraqueza dos outros e você continuar na brecha daqueles que continuam na oração pela causa que ele precisa alcançar. Amém, igreja? Amém. Amém. Deus possa abençoar poderosamente. E deixando de novo foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousar. E eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aqui nós podemos entender outra narrativa. Dormi agora, repousar. Eis que é chegada a hora. Quando Deus te abençoar através da oração de um irmão, do seu líder, você deve testemunhar para também que os outros sejam abençoados através do seu testemunho. Jesus chegou e disse: agora vocês precisam descansar. É o tempo de vocês descansar. E houve grande vitória. E vamos nos colocar de pé. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu não sei que tipo de desafio você está a enfrentar, meu irmão. Mas uma coisa que eu gostaria que, juntamente com a igreja, fizéssemos aqui, que eu sinto da parte do Espírito Santo. Hoje você não vai orar a favor da sua causa. Ora a favor da vida de um irmão que você conhece, seja na sua família,
seja teu vizinho, seja situações da nação, você precisa orar a favor desta causa. Hoje você não precisa orar nada sobre a sua vida. Entra na presença do Senhor, suplicando que Deus dê suporte àquela pessoa que você conhece, que está a passar numa situação, seja, pode ser espiritual, emocional, financeira, econômica, sentimental, lares quebrados, ou seja, problemas de saúde, ou seja, em todos os níveis. Amém? Um louvor para nós clamarmos e levantarmos esta oração. Através desta oração, Deus vai localizar situações que alguém que você conhece está a enfrentar. E você há de ouvir uma boa notícia que o Senhor obrou através da sua oração, da minha oração, a favor desta pessoa. Glória a Deus. Um hino, por favor, nossa dirigente. Glória a Deus. Um hino para nós entrarmos na presença do Senhor. Você conhece alguém que está numa situação? Glória a Deus. Deus Emmanuel, Glória a Deus. justo e fiel. Aleluia. Deus impossível, Obrigado, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pai, nós estamos aqui. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Eu não sei quem está com uma situação que você conhece. Levanta a sua mão para orar. Localiza essa pessoa através da tua oração. Lembra. Começa a orar. O nosso Deus é poderoso. Obrigado, Rei da Glória. Começa a orar. Jesus vai operar milagre. Jesus vai trazer cura.
finalizar, com mãos levantadas, deixa-me eu proferir palavras de bênção. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, as promessas vindo do filho de Davi, da pessoa de Jesus, localiza cada situação e olha as mãos estendidas. Todo aquele que entendeu no seu coração com humildade e receber essa graça, essa bênção. Senhor, estenda a tua mão, porque cada um deles estava preocupado em orar a favor da causa do outro. Nesta hora, a tua bênção, aquela bênção celestial, localiza, Pai, cada lar. Nós queremos ouvir testemunhos aqui. Nós queremos graça, queremos saúde, queremos, Pai Santo, bonanças, queremos, Pai Santo, situações do impossível sendo resolvido. Por quê? Porque em Lucas capítulo 1, 37, diz: para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Deus possa abençoar. Meu irmão, no nosso meio, se existe alguém ainda de pé, se existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar a vida para o Senhor Jesus, como seu único Salvador, que subiu até a cruz e sofreu o grande sofrimento que se revelou na preparação em Getsemane, venha para aqui em frente. Nós queremos orar pela tua vida. Se você está aqui, nunca tomou a decisão de entregar a vida para Jesus, e você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus como teu único Senhor Salvador, esta é a oportunidade, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e com a sua boca confessares, com teu coração creres, o seu nome estará escrito no livro da vida e será apagado no livro da condenação. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, que sabe que eu preciso de Cristo, quero entregar a minha vida a Cristo, nós queremos fazer a primeira oração de confissão para a sua vida. Venha para aqui em frente, não sinta vergonha. Glória a Deus. A oportunidade não chega duas vezes. Deus sabe e conhece a cor dos corações. Pode parar aqui. Se você sabe que a tua vida precisa de Jesus entrar em seu coração, fazer uma cobertura, te abraçar, esta é a oportunidade. Venha para aqui em frente. Existe aqui homens de Deus que vão orar pela tua vida, e você nunca vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque o mover do Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, igreja, podemos tomar assento. Nós temos uma alma, um obreiro que está a tomar a decisão. Gostaria que o amado evangelista Beto, por favor, ajudasse nesta atividade. Por favor, glória a Deus. Alguém pode ajudar aí? Nosso amado evangelista. Deus abençoe a igreja do Senhor, que continua a te dar essa graça, e eu vou deixar nosso amado evangelista Beto. Graças a Deus, é uma alegria quando alguém toma a decisão de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vais imitar as palavras que eu vou falar, ok? São palavras de oração que vão conferir a sua fé. Pode ficar de joelho, ok? Qual é seu nome? Arnaldo. Arnaldo, ok. Diga-se, Arnaldo: Senhor Jesus, hoje estou diante da sua face, aceitando o seu nome na minha vida. Senhor Jesus, hoje declaro diante da sua igreja que o Senhor me aceite, perdoa o meu pecado de todas as coisas que eu cometi. Escreve o meu nome
no livro da vida. Lava minha alma com teu sangue. Eu não sabia de tudo que eu fiz, que o Senhor morreu na cruz por minha causa. Hoje, Senhor, de tudo que vai acontecer, não vou te abandonar, porque perdoaste o meu pecado. Hoje, diante da sua igreja, eu declaro que o Senhor seja o dono, Senhor, Deus da minha vida. Fecha as portas de todas situações da minha vida, de todas situações do pecado, todas situações de feitiçaria, aonde eu pisei, não quero voltar. Senhor, capacita a minha vida, capacita a minha alma, de toda situação que vou enfrentar. O Senhor ajuda a minha vida. Hoje, Senhor, entrego a minha vida diante da tua face. Não quero olhar para trás. Mesmo que se levantem situações, eu vou te seguir, Jesus. Senhor Jesus, abençoa a minha vida. Abre as oportunidades. Eu quero aprender a sua palavra. Eu quero ser testemunho da sua palavra. Eu quero ser transformado, Senhor. Uma nova pessoa, uma nova imagem, um novo filho, no seu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode levantar. Eu pensei que o irmão ficasse lá no Farinha Santa e a dizer: irmãos, uma alma para a minha célula. Mas infelizmente estou a perder ultimamente. Mas eu sei que um dia, amém? Então, meu irmão, esta é a igreja. Temos nosso pastor ali, o pastor Daniel, levanta a sua mão. É verdade, temos ali o evangelista Marcelo, e temos aqui o missionário Jumi, e temos a igreja toda. E nós temos um sistema, até que não é sistema, é a palavra de quando nós nos encontramos, nós sempre dizemos assim: a paz do Senhor. Porque não vivemos de rancor, vivemos na paz de Cristo. Então, quando encontrar-me lá no caminho, seja no hospital, se não sabe meu nome, é só olhar as minhas barbas e você diga assim: a paz, Senhor, irmão. Eu te vi um dia na igreja, viste, né? A paz. E 2, participe nas células, venha aqui a orar no domingo, em todo o ensino que a igreja vai dar. Nas quartas-feiras, venha aqui 17 horas de manhã, o tempo que tiver, venha aprender a palavra, ok? Não fica sozinho, ok? Nós estamos, qualquer situação nos aproxime, estamos prontos para orar pela tua vida, amém? Pode tomar assento. Palmas para o nosso Deus. E eu vou entregar o pastor. Amém, amém. Somente 2 informações, nosso culto é chegado ao fim. A primeira delas é que temos a presença aqui no culto da nossa mãe Ina, que esteve doente por um bom tempo. Um bom tempo que ela estava a recobrar as forças. Um dia desses eu estava lá em casa, lá para as 0 horas, vi meu telefone a tocar, era o marido dela, precisava de socorro. Despedi a mamãe Yasmin, fui lá, socorri, levei para o hospital e ela estava enferma, numa situação muito grave. Mas o fato de lhe ver aqui conosco mais uma vez é sinal de que o nosso Deus opera. Nem ela e muito menos a família dela, alguns deles já tinham desesperançado para aquela nossa irmã. Mas nós não paramos de orar porque confiamos ao nosso Deus. Então, seja bem-vinda de volta. Amém?
Graças a Deus. Segunda coisa, lembramos do nosso irmão Cláudio. Conhecemos, não é? Graças a Deus. Cláudio é o jovem que nos ajudava aqui na recepção da célula Passos de Fé. Nosso irmão Cláudio voltou para a Beira. E foi de emergência, teve um problema, uma situação familiar. Me ligou, já estava no carro, pastor, ele era protocolo do casamento que vai acontecer, pode me tirar o meu nome daí, porque eu estou a regressar para a Beira, eu só peço orações. Falei para ele, posso intervir, posso entrar, falar com fulano e fulano, que não venha ao caso de expor uma situação muito familiar dele. Mas ele disse, não, só peço da sua parte oração. Agora estou indo para a Beira, se Deus operar, ele sabe o que vai fazer. Então, se não virem o nosso irmão Cláudio, ele não está mais na cidade de Pemba. Estava a fazer faculdade, fazia Universidade Íris, não é? Irmã Gélcia está aqui? Não está presente, era colega. Irmã Lúcia está aqui, eu já não me lembro qual é o curso que ele fazia. Laboratório, é verdade. Amém. Carece das nossas orações. Amém. Carece das nossas orações. A palavra do nosso evangelista aqui hoje veio a calhar. Não é só amém. Precisamos ajudar as pessoas naquilo que elas precisam, e uma das coisas mais importantes para o caso dele é orar. Hoje, quando encerrarmos, vamos orar pelo Cláudio. Quando fores para casa, diz, Deus intervenha na situação dele. Amém? Estamos juntos, igreja? Amém? Vamos ficar em pé todos agora. Meus irmãos que decidiram vir nos visitar no domingo hoje, de tarde, você poderia estar na praia. Você poderia estar numa reunião familiar. Mas disse, não, eu vou lá na igreja da cidade, porque alguém me convidou, porque eu ouvi falar. Meu Deus do céu, você abrilhantou este culto. Não estaríamos completos se não estivesse aqui. Mais uma vez, os visitantes podem levantar as mãos, só os visitantes que vêm nos visitar, fiquem assim, com as mãos levantadas. Olha só, meus irmãos, o culto foi mais bonito por causa desses irmãos. A igreja da cidade aplaude a Deus pela vida deles, mais uma vez, mais forte, por favor, mais forte, porque o nosso Deus merece toda a honra e toda a glória. Amém? Voltem mais vezes, voltem mais vezes. Você que já tem igreja, não saia da sua igreja. O nosso culto, graças a Deus, é um horário facultativo. Vai para a tua igreja de manhã, vem para aqui à tarde. Mas você que ainda não tem uma comunidade, uma igreja para fazer parte, venha fazer parte, porque esta igreja tem lugar para você servir e tem lugar para você ser cuidado. Estamos quites, amados. Amém? Quem está saindo daqui cheio, diferente de como entrou? Glória a Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Domingo que vem, para os membros em comunhão, onde estão os membros em comunhão? Levanta a mão, só para eu saber. Uau, são muitos. Temos ceia do Senhor, não será aqui, será em Paquite. Você que é membro em comunhão, ainda não trouxe carta de recomendação, legalize a sua situação para que a gente saiba que você é legal. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os membros em comunhão, domingo que vem, 11 horas da manhã, tem ceia na nossa igreja sede. Amém? Se você quiser, pode chegar mais cedo, 9 horas, cultuar, e depois daí fica para a ceia. Feche os seus olhos agora, o nosso culto é chegado ao fim. Pai, obrigado, Senhor, por tudo quanto tivemos aqui da Tua presença. Engrandecemos ao Teu santo nome, porque nada disso teria significado se o Senhor não estivesse aqui. Conseguimos perceber a Tua presença por meio da ministração da Tua filha Gremilda, Senhor. Por isso nós oramos para que o Senhor continue multiplicando os dons e os talentos na vida dela pessoal, Senhor. Faça com que nada disso, Senhor, seja abafado, mas muito pelo contrário, esteja a dispor da igreja, para que ela sirva a igreja com os dons e os talentos que o Senhor repartiu na vida dela. Assim como todo o ministério de música desta igreja, os instrumentistas, os coristas, os irmãos que trabalharam na recepção, na multimídia. Senhor, continua abençoando, Senhor. Nós não temos como agradecer
pela vida dos nossos irmãos, mas sabemos que Tu, Deus, conheces a maneira e a forma como podes abençoar cada um destes Teus filhos. Ao povo que decidiu vir para cá, Senhor, devolva-os em paz para a sua casa, devolva-os com as bênçãos. Assim como no Antigo Testamento, as pessoas viam os filhos de Deus sendo abençoados, que ao voltarem para as suas casas, eles carreguem a bênção de Deus sobre as suas vidas. Que as pessoas, em primeiro lugar, possam identificar que Deus está na vida deles, Senhor. No nome de Jesus, também que as bênçãos de Deus estejam na vida dos teus filhos. Assim, tudo que eles forem fazer, tudo que eles forem colocar a mão, que o Deus Todo-Poderoso possa multiplicar a sua graça sobre a vida desta igreja. Os teus filhos que aqui estão presentes, no nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com os teus filhos desde agora para todo sempre. Amém. Cumprimentemo-nos com a paz do Senhor.